Pode colocar, por favor, o texto da mensagem de hoje, Lucas, o evangelista, capítulo 15, de 1 a 10, e também o verso 32. Abra seu coração para ouvir o recado de Deus, preparando para ouvir a voz de Deus e depois a ceia do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, todos os pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus, murmuravam os escribas, dizendo: este recebe pecadores, e vejam, ele come até com eles. Então, Jesus propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, reúne os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher? Escutem, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a luz, a vela, a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrar essa dracma perdida? E tendo achado, reúne as amigas, chama as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse verso se refere ao filho pródigo. Eu queria chamar a sua atenção para essas 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo que se perdeu. A ovelha, ele sai à procura até encontrá-la, porque era uma ovelha. A dracma, porque era uma moeda, era dinheiro, ela sai à procura e varre a casa inteira até encontrar aquela moeda. Mas o filho pródigo, o pai não vai procurá-lo. O pai fica em casa em oração, até que ele sofra, até que ele dê as cabeçadas, até que ele reconheça que ele errou e finalmente ele, por si só, volte para casa. O que o pai apenas fazia era ir até o portão, até a porteira do caminho de casa e ficar esperando e orando, orando e esperando, até que um dia lá vem ele, envelhecido, surrado pelo sol, sujo, pobre, roupa suja e rasgada, perdeu tudo, comeu com porcos. Lá vem ele, arrependido. Pelo caminho ele vem treinando: o que eu vou falar para meu pai? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Vou falar isso, vou falar aquilo. Não, sabe de uma coisa? Eu vou falar: pai, eu pequei contra os céus e a terra, pequei contra ti, me perdoa, deixa eu voltar para casa, deixa eu ser um empregado, qualquer coisa. E o pai o recebe, dá um beijo, põe roupas novas, sapatos novos e põe um anel
faz uma festa. E o filho mais velho chega em casa e vê aquilo e diz, que é isso? Que música é essa? E os empregados falam, seu irmão voltou, seu irmão. E ele ficou triste porque nunca ninguém tinha feito uma festa para ele. E ele foi reclamar com o pai. E o pai diz isso no verso 32. Meu filho, aqui tudo que eu tenho é teu. Acontece que o teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto, reviveu e voltou para casa. Queridos, a minha oração é que o Espírito Santo fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Possa usar esse velho instrumento, miserável pecador, mas instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. O tema dessa noite, coisas que Deus ainda procura. O ser humano, queridos, passa a vida toda procurando coisas. Procura um lugar para morar, procura uma pessoa para casar, para viver ao seu lado. Nós procuramos uma profissão para ter uma vida melhor, procuramos uma igreja onde nós possamos adorar a Deus e também congregar com os irmãos. Queridos, isto é incrível, vivemos sempre procurando alguma coisa, principalmente aquelas que ainda não encontramos ou aquelas que perdemos, como a ovelha perdida e a moeda que se perdeu. Todavia, parece-nos estranho falar que Deus procura algo. Não é estranho? Uma vez que geralmente só procuramos algo que foi perdido, além do que sabemos que Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. E essas faculdades conferem a Deus a capacidade de tudo saber, tudo poder e de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que pode então Deus procurar alguma coisa? Mas existem coisas que mesmo Deus tendo esses atributos gloriosos, Ele ainda procura. E no texto que lemos em Lucas capítulo 15, verificamos que Deus está à procura de ovelhas perdidas, de moedas perdidas e de filhos perdidos. Mas ainda há coisas que Deus está à procura. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite 3 coisas, pelo menos, que Deus ainda procura. Em primeiro lugar, no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, nós temos Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dá para colocar? Ezequiel 22, versículo 30. Aí está. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapado o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos, o contexto aqui é Deus falando dos pecados de Jerusalém ao profeta e da necessidade de achar intercessores que ficassem na brecha, clamando em favor do povo. Mas ele diz que procurou e não encontrou a ninguém. Queridos, ainda hoje Deus está à procura de intercessores. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem, de um Deus que ainda procura. Procura o quê? Procura intercessores. Ainda hoje Deus está à procura de intercessores para a sua obra. Parece-nos que Deus não está precisando de mais doutores, de mais teólogos, de mais poliglotas ou de pessoas importantes. Deus está à procura de intercessores, homens e mulheres de oração, para clamar em favor do seu povo e da sua igreja neste lugar. Querido, precisamos orar pela nossa igreja.
por aqueles que estão desanimando pelo caminho, por aqueles que estavam tão eufóricos, entusiasmados pelo Evangelho, pela nossa igreja, e por causa de algum problema, de algum ataque sutil do inimigo, quem sabe, por causa da pandemia, se esfriaram pelo caminho, desanimaram. Os que cantavam no coral não cantam mais, os que participavam das atividades da nossa igreja não participam mais. Nós precisamos clamar e orar para que Deus sustente cada um deles. Ficar na brecha, orando e clamando pela nossa igreja. Deus está à procura de intercessores para orar em favor da sua igreja, em favor da nossa pátria, em favor da nossa liberdade. Precisamos orar. A igreja precisa de pessoas para orar pelos outros, pelos enfermos, por aqueles que estão sofrendo, pela obra missionária, pela igreja do Senhor nesses dias maus. Como nós precisamos orar e clamar, entrar na brecha e orar, para que Deus nos livre do homem mau. Tem sido muito fácil encontrar quem queira cantar na igreja. Tem sido muito fácil achar pessoas que queiram pregar, pessoas que queiram fazer uma bela apresentação teatral. Mas como é difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a ficar na brecha em oração. Orar de madrugada pela sua igreja, pela sua vida, pelos os casamentos da nossa igreja, pelos nossos jovens, pelos nossos filhos. Será que nesta noite, neste lugar, Deus vai encontrar pessoas dispostas a se tornarem intercessores? Aquelas pessoas que ficam na brecha, orando. Busquei dentre eles, diz Ezequiel o profeta, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus continua à procura de pessoas para orar em favor da sua obra. Será que Ele encontrará alguém aqui hoje? Alguém que queira orar, dizer, pastor, eu quero ser um intercessor. Eu não sei cantar, não sei pregar, mas eu posso orar lá em casa, em favor da igreja, em favor da obra missionária, em favor do coral, em favor das sociedades internas, eu posso orar. Será que Deus pode encontrar alguém e eu posso nomear você que está se oferecendo para que você seja um intercessor? Olha que dom, que ministério extraordinário. Interceder, orar em favor de alguma coisa ou de alguém. Que Deus levante intercessores e que Ele possa encontrar aqui hoje pessoas assim. Que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Deus está à procura, e além de intercessores, Ele está à procura de adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, diz assim, João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, esse texto surge no Novo Testamento de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Num encontro que Jesus teve com essa mulher na beira do poço de Jacó. E ela perguntou a Jesus, qual o local certo para adoração? Em Jerusalém, em Samaria ou no Monte Gerizim? E Jesus foi enfático em dizer que não existe um lugar especial, nem um tempo certo para adorar. Ou seja, a questão não é o lugar, mas a forma. Ele diz, em espírito e em verdade. Não importa o lugar, mas o adorador adora a Deus em espírito
e em verdade. Deus está à procura daqueles que o adoram em qualquer lugar, a qualquer hora e de várias formas. Ou seja, podemos adorar a Deus com o nosso testemunho, podemos adorar a Deus com as nossas ofertas, podemos orar a Deus com o nosso louvor, em qualquer lugar, como no trabalho, no colégio, em casa, lavando roupa, assentando tijolos, dirigindo um veículo, em qualquer trabalho. Deus procura adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade, e em qualquer lugar. Será que nessa noite, neste lugar, Deus poderia encontrar verdadeiros adoradores? Estejam dispostos a adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, louvando, cantando, exalando o bom perfume de Cristo por onde passar, declarando a paz de Cristo na casa onde Ele entrar. Que a paz do Senhor esteja nessa casa, que a paz do Senhor esteja neste hospital, que a paz do Senhor esteja neste trabalho, neste lugar, que a paz do Senhor esteja com todos. É alguém assim, cheio do Espírito Santo, cheio de intrepidez, que exala o bom perfume de Cristo. Esses são os verdadeiros adoradores. Estão testemunhando que amam a Deus e o adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. Você não quer ser um adorador? Veja, minha mensagem hoje vai ser curta e objetiva, para desafiar aqueles a quem Deus procura, intercessores, homens e mulheres de oração, e verdadeiros adoradores que o adorem com bom testemunho, com um sorriso simpático, uma demonstração de alegria, de amor e de afeto por aqueles que estão ao seu redor, exalando o bom perfume de Cristo como um crente de bom testemunho, diferente, alegre, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, de maneira que ele possa, por onde passar, demonstrar que é um adorador e que adora a Deus em espírito e em verdade. De qualquer forma, em qualquer lugar. Porque não há mais um lugar específico para adorar a Deus. Não é no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas em qualquer lugar. Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura de intercessores. Em terceiro lugar, Deus está à procura de trabalhadores. Mateus 9, 37 e 38. Aliás, Evangelho de Marcos, capítulo 9, 37 e 38. Não é isso não. Acho que eu troquei aqui mesmo. Veja se é Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É Mateus, né? Então eu troquei aqui. Eu estava certo. Mateus 9, 38. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, a impressão que temos é que tem muita gente trabalhando na obra do Senhor, mas na verdade há muitos perdidos que longe do Senhor estão. Por isso Deus está à procura de mais trabalhadores para a sua obra. Muitos estão desocupados. E aqui estar desocupado não significa não estar fazendo nada, mas fazendo aquilo para o qual Deus não nos chamou. Nós nos ocupamos muito com coisas da nossa vinha, do nosso interesse. Mas com a obra de Deus, com o reino de Deus, nós pouco nos preocupamos. Gastamos pouquíssimo tempo com as coisas de Deus.
E Deus está procurando trabalhadores que queiram gastar mais do seu tempo na obra de Deus, se envolver mais. É preciso se envolver mais, trabalhadores que se envolvam com o reino de Deus. No capítulo 20 de Mateus, Jesus falou da parábola dos trabalhadores. E são os trabalhadores da última hora. Diz o texto da parábola que o pai de família saiu de madrugada para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. De madrugada. E ele encontrou lá na praça gente jogando palitinho, dominó. Desocupada. E ele então disse: vocês não querem vir para a minha vinha trabalhar? Eu vou pagar 1 denário pelo dia trabalhado. E eles foram, os primeiros contratados. Combinaram de trabalhar por 1 denário o dia. Depois diz o texto que ele sai à 3ª hora, que corresponde às 9 horas da manhã. Olha a diferença. Passou de madrugada, às 6 horas, levou uma turma. Voltou na praça, à 3ª hora, às 9 horas, ele encontrou gente desocupada. Outros jogando lá baralho, conversando sobre política, discutindo, à toa, de papo pro ar. E ele desafiou: vocês não querem também trabalhar na minha vinha hoje? Eu pago 1 denário. Assim, nós estamos aqui sem fazer nada. E levou essa turma das 9 horas para a vinha e para trabalhar na sua vinha. Depois ele voltou na praça, na hora sexta, meio-dia. E encontrou gente lá à toa, meio-dia. Você vê como a turma gosta de ficar na praça. Naquela época eles ficavam na praça conversando, jogando palitinho, dominó. Hoje eles ficam na praça traficando, né? Encontrou gente na meio-dia. Ele disse: vocês não querem trabalhar na minha vinha? Eu pago 1 denário também para vocês irem agora lá trabalhar na minha vinha. E eles foram. E diz o texto que depois ele voltou na hora 9 e contratou outros. E ainda na hora 1/10, que seria 5 da tarde, encontrou outros para trabalhar na sua vinha até às 18 horas. Ele ia pagar também 1 denário, a mesma coisa para todos. O que me chama a atenção é que o senhor da vinha, na hora que foi fazer o pagamento às 18 horas, tocou o alarme, o sinal, a sineta tocou, encerrando o dia, e todos vieram para receber o seu salário. Ele começou a pagar o pagamento pelos que chegaram mais tarde. Aí o que chegou às 5 horas da tarde recebeu 1 denário. Ficou feliz da vida, trabalhou só 1 hora. Opa! Só que o pessoal que chegou cedo, o que chegou às 6 da manhã, o que chegou às 9, já torceu o nariz. Falou: eu cheguei aqui às 6 horas, fiquei no calor do sol trabalhando, me matando, e esse camarada chegou agora há pouco e vai receber o mesmo que eu. E eles começaram a murmurar. Foi quando o dono que o contratou, o proprietário, disse: escuta, mas eu não combinei com vocês o trabalho desse dia por 1 denário? Ou será que é seu injusto? Sou injusto. É como alguém disse: o combinado não é caro. Agora vejam, a grande lição aqui é que Deus está convocando, por misericórdia, a nós outros. Ele está passando aqui na praça. Da Avenida das Alamandas, 715, nessa praça. E ele encontrou aqui, nessa igreja, gente desocupada. E bastante. Uma turma toda de azul. Uma turma de máscara. Uma turma dormindo. Ele encontrou gente desocupada. E ele veio fazer uma proposta. Sabe por quê? Porque faltam 5 minutos para as 18 horas. 5 minutos. E ele está desafiando você.
se você não quer trabalhar na vinha dele. Porque nós seríamos verdadeiramente os trabalhadores da última hora. Porque o dono da vinha está voltando. A sirene está para ser tocada. É a volta do Rei dos Reis. Ele está voltando para dar a paga a nós outros trabalhadores da última hora. Estamos tendo o privilégio de trabalhar na sua vinha por 5 minutos restantes. Deus procura trabalhadores que queiram trabalhar na sua vinha por estes últimos 5 minutos, porque é o tempo que resta para ele voltar. Basta olhar para o relógio de Deus. Deus tem um relógio em Israel. Olhe para Israel. Olhe para as Escrituras. Fala de pestilências. A Bíblia fala que quando houvesse pestilências, terremotos, maremotos, nação contra nação, guerras, rumores de guerra, a maldade se multiplicaria. Ainda ontem um médico foi assassinado no semáforo, aqui em São Paulo. 2 rapazes de moto pararam, bateram no vidro, o médico estava com seu filho de 13 anos, o médico levantou as mãos. E eles não pediram nada. Deram um tiro na cabeça do médico. Jovem. Morreu ali na frente do seu filho e foram embora. A maldade, a iniquidade tem se multiplicado. Isto é prova de que faltam 5 minutos para se completar aquilo que a Escritura diz. As pestilências, as pestes estão aí. O mundo está mal. O comunismo está voltando. E tudo que não presta está voltando com ele. E nós precisamos pedir misericórdia, dizer a Deus que nós nos oferecemos para trabalharmos na sua vinha nesses últimos minutos que ainda restam a esse mundo vil. Trabalhar na sua seara, se envolver com a obra de Deus, trabalhar no coral, no louvor, na adoração, nas sociedades internas, anunciar, pregar, cultuar a Deus, em espírito e em verdade. Deus procura trabalhadores que estejam dispostos a trabalhar. E a boa notícia que temos, queridos, é que o calor do dia já passou. Nós vamos trabalhar no frescor, como costuma dizer minha filha. Minha filha fala, que gostoso o frescor. Porque 5:06 é um frescor. Os outros já passaram para nós o calor do dia. Eles enfrentaram por nós o calor do dia. Sabe qual foi o calor que eles enfrentaram? A perseguição, a calúnia, o desprezo do começo da pregação do Evangelho, com os apóstolos, com os discípulos, os pais da igreja. Foram queimados, perseguidos, a falta de recursos, não tinham microfone, não tinham carro, não tinham energia. Estas coisas fizeram parte dos trabalhadores que chegaram mais cedo. Nessa última hora, 5 minutos que faltam, tudo é mais fácil. Não há perseguição, há liberdade para cultuar, há liberdade para pregar, há liberdade para evangelizar. Tudo é mais fácil. Nós temos carro, temos bom som, temos um bom teclado. Eles já passaram o calor do dia por nós. Por que você não vem? Por que você não se envolve? Por que você não diz, eu quero trabalhar nesse pouco tempo que resta na obra de Deus e no reino de Deus? Alguém já pagou um preço para nós termos isto hoje. E mesmo assim, queridos, trabalhando 5 minutos apenas, a graça de Deus é tão grande para conosco, que o salário será o mesmo dos que trabalharam o dia todo. Mesmo o salário do apóstolo Paulo, que enfrentou tanta luta, tanta dificuldade para trabalhar na obra. Os pais da igreja, os reformadores que morreram queimados, caluniados, perseguidos. O salário deles é igual ao nosso. É a promessa do reino de Deus. Você não quer trabalhar na vinha do Senhor? Deus está procurando
Mas procurando o quê? Deus está procurando quem? Deus está procurando intercedores que fiquem na brecha, orando. Deus está procurando adoradores que o adorem, em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Deus está procurando trabalhadores. Deus está procurando eu e você para sermos usados em suas mãos. Deus está procurando homens e mulheres para serem o melhor dessa terra. Lembrei-me de Moisés, a Bíblia diz que ele era formoso, mas estava escondido. Êxodo 2:2. Deus achou Moisés e fez dele o libertador de Israel, o maior legislador do povo de Deus, um dos maiores líderes da história. Fugindo e escondido, Deus procurou e o achou. Quem sabe você também esteja se escondendo. Você tem o dom, você tem o talento, você tem a unção, você tem a graça de Deus, você tem o chamado de Deus, mas você está se escondendo. Nesta noite, Deus vai te encontrar. E você vai ser uma tocha nas mãos do Senhor. Uma tocha ardente, um fogo ardente. Deus está te procurando para você ser o melhor desta terra. Nos últimos 5 minutos que o mundo ainda tem. Porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Pai, eu quero orar por essa gente. Ó Espírito Santo, desperta os dons e os talentos de cada um aqui para o trabalho do Senhor. Tira a preguiça, o desânimo, em nome de Jesus. Encontre-os, Espírito Santo, encontre-os. Revele a cada um deles a tua graça e o teu favor, despertando-os para trabalharem na obra, no reino do Senhor, esse pouco tempo que ainda resta. Oh Deus. Encontre aqui, Senhor, intercessores. Encontre aqui nessa noite, oh Deus, trabalhadores. Aqueles que possam interceder. Aqueles que possam adorar. Adoradores. Encontra aqui, Senhor. Desperta o nosso ser. Tira-nos do sono da indolência. E faz-nos nos envolver na tua vinha. Para que possamos ser achados úteis no teu reino. Desperta o teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.